Voltamos a apresentar Jornal Potiguar Notícias. Estamos de volta com o Jornal Potiguar Notícias, segunda edição, e como prometido, vamos rapidamente para uma entrevista com o coordenador estadual do Rede, a retificação, não do PV, da Rede, o Freitas Júnior, a quem eu já saúdo aqui. Freitas, muito obrigado pela gentileza de ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo mais uma vez ao Potiguar Notícias, você é da casa. Boa tarde, Otávio. Boa tarde a todos os amigos que acompanham o Potiguar Notícias. Só fazendo uma retificação, eu sou realmente um dos fundadores da rede, mas atualmente eu não coordeno o partido aqui no estado. Mas quero agradecer a você e a todo o Potiguar Notícias pela generosidade democrática de abrir espaço para esse importante debate que é a democracia. Freitas, CPI é o assunto que está em pauta na política nacional. O que você está achando dessa primeira semana, as 2 primeiras semanas de CPI, os depoimentos dos ministros, né, os ex-ministros da Saúde, Mandetta, Taixe, o Pazuello não compareceu, o atual ministro Marcelo Queiroga também já depois. O que você está achando e você acha que vai dar em alguma coisa, falando português claro? Alguém vai ser punido por essa tragédia que se transformou a pandemia aqui no Brasil? Olha, é um momento muito difícil que o Brasil inteiro está vivendo. A gente sabe que é a humanidade, mas diferente de outros países, a gente tem um total descontrole na política sanitária. E o presidente da República preferiu fazer festa trocando ministros. Tem o escândalo do orçamento, do chamado orçamento paralelo, também chamado de Bolsolão ou Tratoraço. E em meio a tudo isso vem essa CPI da Covid, e a CPI da Covid tem a obrigação republicana de dar uma resposta para a população brasileira, dar uma resposta para cada uma das famílias dos 500 mil brasileiros, 500 mil de brasileiros que perderam os seus entes queridos, os pais, as mães, os filhos, os parentes, e mesmo que fosse uma única vida, mas tinha a obrigação de investigar, indicar os culpados e que esses culpados respondam pelo crime que eles cometeram, um verdadeiro genocídio com o povo brasileiro. É importante que se mostre todos os crimes dos genocidas e do genocida maior do nosso país e que ele responda por todos esses crimes. Então, por mais que a gente tenha um espírito muitas vezes pessimista, a gente acha que não vai dar em nada em alguns momentos, mas é muito importante cobrar, e a sociedade brasileira, o nosso país, precisa de uma resposta dessa CPI e que mostre os crimes que o genocida maior e os demais genocidas assistentes cometeram contra a população brasileira. Um desses genocidas assistentes que você está se referindo, Freitas, é o Pazuello, o ministro Pazuello, que não tinha nenhum conhecimento sobre a saúde pública no Brasil, o SUS, é um general da ativa, né? Não é nem da reserva, que foi colocado lá simplesmente para obedecer às ordens do seu superior, o presidente Bolsonaro. Surpreendeu o fato dele ter fugido da CPI, alegado que tinha a possibilidade de estar com Covid? Como é que você viu essa ausência do Pazuello? Não me surpreendeu, porque quando foi para ser covarde, para fazer a população de Manaus de cobaia, para fazer com que a população morresse literalmente asfixiada, sem oxigênio, quando foi para fazer todo o conluio para comprar cloroquina, para inviabilizar a compra dos das vacinas, tudo isso ele teve coragem. Mas agora que ele caiu, agora que a opinião pública está entendendo a importância da vacina, a importância de ouvir a medicina, agora que a população brasileira está chorando os seus mortos, e agora que ele sente que vai ser responsabilizado, quer pela CPI da Covid ou quer pela via judicial, então, claro que é a postura de um covarde que matou vidas inocentes, é claro que a postura vai ser essa de fugir. Então, eu não me surpreendi, mas eu entendo que a família de meio milhão de brasileiros que foram expostas
à Covid, que morreram, perderam a sua vida, além das outras pessoas que ficaram sequeladas, essas pessoas precisam de uma resposta e não adianta ele correr. Eu entendo que a população brasileira vai pressionar e a CPI da Covid vai fazer com que o covarde do genocida assistente preste conta dos crimes que cometeu e pague pelos crimes que cometeu. Você deve ter tomado conhecimento, Freitas, da aprovação por urgência da PL, que reduz o tempo de fala e limita sessões. Os líderes da oposição dizem que temem que essa medida seja uma tentativa de dar celeridade a pautas polêmicas do governo. Inclusive, a líder do PSOL na Câmara, a Talíria Petroni, disse que o projeto é, abre aspas, um dos maiores ataques recentes à democracia interna da Câmara. Como é que você viu essa notícia dessa PL, da aprovação dessa PL? A notícia da aprovação da PL, coincidentemente, Otávio, ela vem com a notícia do final de semana, divulgada pelo Estadão e a agência Estadão e repercutida por todos os jornais do país inteiro, que é sobre a notícia do orçamento paralelo, o chamado tratoraço ou bolsolão, como está sendo chamado. Então, a notícia de que o governo estava manobrando 3 bilhões de reais para comprar deputados, porque comprar deputados era mais importante do que comprar vacina, porque salvar a cabeça, salvar o governo para Bolsonaro era mais importante do que salvar a população brasileira. Então, a resposta do governo para se blindar nesse momento, além de comprar os deputados do Centrão, agora também precisa calar a oposição que vai para cima e vai cobrar o sangue que está nas mãos do governo federal, o sangue que foi tirado e o dinheiro que foi negado para o auxílio emergencial, que foi negado para a vacina, mas que está no bolso dos políticos corruptos, os comensais lá do Congresso. Como é que você viu esse projeto? Eu sei que é da sua área, Freitas, o projeto de lei 3729, que foi fortemente criticado por setores ligados ao meio ambiente, sobre o licenciamento ambiental. A votação, inclusive, está prevista para hoje. Como é que você está analisando esse caso? É um projeto, é mais um dos projetos dessa bancada chamada BBB, Boi, Bíblia e Bala, né? Mas principalmente protagonizada pela bancada ruralista, a bancada do Boi, e que avança cada vez mais nessa pauta de destruir, passar a boiada, literalmente, destruir todo o ordenamento jurídico, a legislação ambiental, que é fruto de conquista, de acordos internacionais e de conquista de pessoas que deram a própria vida lutando pela sustentabilidade do nosso país, como a figura simbólica do Chico Mendes. E aí, esse projeto, ele é mais uma tentativa de tirar o foco da CPI da Covid e do tratoraço, e ele é totalmente viciado, totalmente eivado de erros. Por quê? Porque ele ataca diretamente as convenções internacionais que o Brasil é signatário. Então, para que esse projeto seja aprovado, é necessário que o Congresso aprove a retirada do Brasil de acordos internacionais, como conservação da biodiversidade e assim por diante, e também é necessário que se mude os próprios artigos da Constituição Federal que tratam do direito da população a um ecossistema ecologicamente equilibrado, a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, é uma proposta que ela tergiversa, ela faz com que ela é diversionista, ela faz com que a população tenha que se motivar, porque isso precisa, não pode passar no Congresso Nacional, até mesmo para evitar uma decisão, uma judicialização que pode ser demorada, mas, ao mesmo tempo, o governo usa isso para manobrar, para fazer com que a população se mobilize nesse sentido e esqueça um pouco a CPI da Covid e o escândalo do tratoraço. Mas é uma proposta que precisa ser barrada porque ela é viciada, é ilegal e ela é totalmente contra a Constituição e contra os acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário. Então, nesse momento, parece até uma piada, Otávio. O governo vai pedir dinheiro lá
na conferência em Washington para proteger a Amazônia, enquanto isso luta para pautar o Arthur Lira e o Ricardo Salles, luta para pautar uma proposta que inviabiliza totalmente o controle e a gestão ambiental do Brasil. Corrida presidencial, Freitas. Próximo ano nós vamos ter mais um pleito presidencial e a tendência é que haja novamente uma polarização, dessa vez entre Lula e Bolsonaro, ou você vê alguma possibilidade de uma terceira via? De repente o Ciro, que é o nome que se apresenta, o Dória, o Huck, tem a possibilidade do Mandetta, ex-ministro da Saúde. Como é que você está vendo essa corrida presidencial 2022? Olha, é legítimo, Otávio, que os partidos tenham os seus projetos e tenham as suas candidaturas. É legítima a candidatura do Lula, a Justiça já disse que Lula pode ser candidato, que o processo, como todo mundo sabe, foi um processo viciado, inclusive a Vaza Jato, aquela divulgada pelo The Intercept Brasil, mostrou como era totalmente viciada a Operação Lava Jato. Então, é legítima a candidatura do Lula, o Bolsonaro vai para a sua tentativa de reeleição defender o seu projeto, e o Ciro também está tentando viabilizar o seu projeto. Uma ala do PSOL defende a candidatura legítima do Glauber Braga, e outras candidaturas também de direita, de centro-direita, também tentam se viabilizar. É legítimo que cada partido tente trabalhar o seu nome, tente viabilizar esse nome. Mas eu entendo que é muito necessário que se discuta programa e é muito necessário que haja uma união para derrotar o Bolsonaro, porque é o que se está discutindo é civilização ou barbárie, é futuro ou o extremo atraso, o extremo retrocesso. E é muito importante que haja uma união, se não for uma união no primeiro turno, mas que haja uma união no segundo turno das forças progressistas ou de esquerdas ou progressistas, chame como quiser, mas que haja uma união para derrotar o conservadorismo, derrotar o bolsonarismo e, inclusive, reverter essa política de retrocesso que está hoje implantada no governo federal. Mas você acredita nessa possibilidade, Freitas, dessa união progressista, união entre os partidos de esquerda? Porque o Ciro, a gente sabe que no momento não se bica com o PT, né? Fala reiteradamente contra o ex-presidente Lula. Então, essa possibilidade parece plausível. E aí, já emendando, surpreendeu a indicação do deputado Glauber Braga no lugar do Boulos para a presidência no PSOL? Começando da última pergunta, o Glauber ainda é um manifesto de um setor dentro do PSOL. A ala majoritária do PSOL acha que não é o momento da candidatura dele, que é a ala que faz parte do presidente nacional do partido. Então, mais uma discussão interna que eu acredito que vai ser decidida no próximo ano pela instância maior do PSOL. No caso do Ciro, realmente eu vejo uma dificuldade porque a gente está discutindo um projeto de uma união progressista que contornasse o momento que o país está vivendo e fizesse contra-reformas para essas reformas horríveis que foram feitas principalmente nos governos Temer e principalmente no governo Bolsonaro. E o Ciro tem dado sinais diferentes, o Ciro tem feito um movimento mais para a direita, e aí sinalizando mais para o mercado, para setores que estão mais à direita. Então, realmente, cria-se uma dificuldade. Mas a gente tem a expectativa, tem a esperança que, se ele for candidato, que se não for para o segundo turno, que dessa vez ele não viaje para Paris, que prefira ficar num lugar mais próximo, aqui em Fortaleza, e aí ajudando a derrotar o fascismo, a derrotar o atraso, a derrotar o conservadorismo de extrema-direita, e essa postura de se ausentar do país num segundo turno, com certeza, não ajuda a derrotar. Antes da gente encerrar, vamos partir para a pauta local, Freitas. Novo decreto publicado nesta quarta-feira no Diário Oficial libera bebidas alcoólicas, retira toque de recolher integral e amplia atividades. As escolas, por exemplo, retornam em sistema híbrido. Mais um decreto do Executivo Estadual, como é que você analisa? Otávio, a gente vive um momento de muita dificuldade e a tentativa de
conseguir controlar ou minimizar os efeitos da Covid, mas, ao mesmo tempo, num momento de muita dificuldade, porque a gente já tem um ano de pandemia, o setor produtivo do Estado, o setor empresarial, os autônomos do Estado já sentem esses efeitos, e, para completar, o governo federal reduz drasticamente o auxílio emergencial. Então, não é o ideal, a gente sabe que não era o ideal que a gente tivesse um decreto já menos restritivo nesse momento, mas as condições, por ausência de um auxílio emergencial, por ausência de um programa de socorro permanente aos micro e pequenos empresários, pela ausência de ajuda do governo federal, nesse momento acaba se tornando necessário esse tipo de medida para ajudar também os pequenos empresários, os comerciantes e os empreendedores individuais. Freitas, para a gente encerrar, a fala do Klaus Araújo, vereador. Infelizmente, ainda não existe candidato à altura de Fátima. Isso significa o quê? Que o governo de Fátima é muito bom ou o cenário político no Estado, no que diz respeito a nomes, não é muito promissor? Otávio, se você levar em consideração as condições fiscais e financeiras que Fátima assumiu o governo do Estado, é um governo bom. Ela consegue dar uma resposta para a população, pega a maior crise sanitária de todos os tempos, no pior momento que o Rio Grande do Norte se encontra. E, ao lado disso, ela tem um senador federal que ajuda, que é parceiro do governo, que procura estar sempre ao lado dela, que é o senador Jean Paul, além da ajuda da senadora Zenaide Maia, claro, mas diante de toda essa dificuldade que ela encontrou, esse estado num verdadeiro colapso ou pré-colapso que ela encontrou, e você conseguir manter os salários de todos os meses desde que ela assumiu em dia, trabalhando para colocar as 4 folhas salariais que existiam quando ela assumiu também em dia, e ao mesmo tempo lidar com uma crise tão profunda como essa crise sanitária, essa crise da Covid, que se sobrepõe sobre as outras crises que o Rio Grande do Norte se encontrava, então isso faz com que ela tenha um governo bom. E existe outro fator, tá, bem interessante, que além de Fátima fazer um governo bom nesse contexto, a oposição não tem um projeto para o Rio Grande do Norte. Eu fico vendo algumas figuras, como o ex-vice-governador Fábio Dantas, e outras, deputado Tomba, e outras figuras aí, e o filho do ex-governador, o Fábio Faria, e eu fico imaginando, e eles falando sobre o Rio Grande do Norte. E aí, qual é o projeto da oposição para o Rio Grande do Norte? O projeto é voltar a atrasar os salários? O projeto é voltar a uma crise profunda na segurança pública, como a gente viu? É voltar a aqueles índices horríveis da economia do Estado, como a gente tinha? Então, parece que o projeto é atrasar o Rio Grande do Norte novamente, mergulhar o Rio Grande do Norte novamente numa crise profunda. Se o projeto for esse, o projeto da oposição, então é muito importante que essas figuras apareçam no debate eleitoral, se candidatem e digam: olha, nós estamos aqui porque nós não estamos satisfeitos que o Rio Grande do Norte esteja saindo do buraco. Nós somos os candidatos para afundar o Rio Grande do Norte num buraco, como nós sabemos fazer muito bem. Se esse for o projeto da oposição, a gente conhece. Agora, outro projeto para o Rio Grande do Norte, a oposição hoje não tem. Freitas Júnior, muito obrigado pela gentileza de ter aceitado o nosso convite e seja sempre bem-vindo a Potiguar Notícias. Eu que agradeço a você, Otávio, pela generosidade democrática, Pinto Júnior e todos os telespectadores aí da TV Potiguar Notícia. Vamos para um rápido intervalo e na volta um papo com o professor Armando Souza, da Oficina Livre de Música, que vai falar sobre o festival, o Prêmio Potiguar de Música. Voltamos já.